Olá, alunos da turma ATM 45, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 22ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre cuidados intensivos ao politraumatizado. Então, qual que é a nossa assistência de enfermagem quando chega um politraumatizado, seja ele numa urgência emergência, pelo atendimento de SAMU, né? Ou até mesmo pacientes que está lá na UTI, tá? Um politraumatizado tendo seus cuidados no setor de UTI. Nesta aula eu estou expondo para vocês aí a sequência do exame primário, porque as coisas precisam ser ágeis e rápidas para uma assistência ao politraumatizado, e a questão subsequente dos cuidados de enfermagem. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta via portal, me mandar o e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Então vamos lá. Opa. O traumatismo, né, do grego trauma, significa ferida, né? É uma lesão ou ferida mais ou menos extensa, produzida por ação violenta de natureza física ou química, extensa ao organismo. O termo traumatismo refere-se às consequências locais e gerais do trauma para a estrutura e o funcionamento do organismo, né? Então tudo aquilo, o traumatismo é tudo aquilo que é inesperado, né? Seja de gravidade extensa ou não, tá? Lembrando que o trauma aí, ele pode causar uma ferida aberta ou uma ferida fechada, né? Então, um acidente de trânsito, por exemplo, o paciente ele pode ter uma hemorragia interna, né? Nós costumamos dizer que ele sofreu um trauma fechado, né? Não teve aí secreção sanguínea, né? Não teve fratura exposta, mas esse paciente, né, teve aí um impacto tão grande, seja abdominal, né, enfim. E aí acabou causando uma hemorragia interna, tá? Então, esse paciente não deixou de sofrer um trauma, tá? O trauma tem sido uma das causas mais frequentes de morte. No Brasil, o trauma é a segunda causa geral de morte e a primeira abaixo dos 45 anos, sendo responsável por mais de 90 mil mortes anuais, deixa mais de 200 mil vítimas por ano com sequela e, consequentemente, mais anos de vida útil para as doenças cardiovascular e câncer. Então, os acidentes de trânsito, né, os traumas, que não necessariamente seja por acidente de trânsito, né, às vezes a queda, né, de uma estrutura, né, uma lesão específica que causa um trauma, né, no Brasil, todo tipo de trauma, ele mata mais do que doenças cardiovascular e de câncer, né, então, mata mais do que IAM, de câncer de mama, e olha que as taxas são muito altas, tá? O politraumatizado é o indivíduo que sofre um trauma que compromete um ou mais sistemas, necessitando tratamento e acompanhamento hospitalar. Então, independente do ocorrido, se foi um acidente, se foi uma queda, né? Se foi até uma violência, né? Porque uma violência interpessoal causa traumas, né? Então, independente do tipo provocado do trauma, esse trauma ele pode aí submeter, né, alguma alteração no sistema, aí, seja no sistema orgânico do paciente, um dos sistemas ou mais, tá? O paciente politraumatizado requer vigilância, controles e cuidados especiais por uma equipe capacitada e treinada, capaz de detectar problemas e estabelecer prioridades, preservando assim as funções fisiológicas vitais. A assistência a esse paciente deve ser rápida, atendendo a todos os ferimentos em ordem de importância. Que daqui a pouco a gente vai ver aí a sequência ABCD do trauma, tá? O atendimento ao paciente vítima de trauma requer avaliação rápida e sistemática das lesões, com imediata instituição de medidas terapêuticas de suporte. Então, quando o politraumatizado, né, a vítima aí de um trauma, chega lá no pronto atendimento, né, o atendimento precisa ser rápido. No que diz rápido, é em questão da assistência, de conduta, né, de investigação rápida de diagnóstico, né,
A morte decorrente do trauma ocorre em 3 momentos. Ele pode acontecer, então, no primeiro pico, né, que é em minutos. Então, teve um trauma, o paciente não resistiu e foi a óbito. Muitas vezes, esse paciente ele não consegue nem ser socorrido pelo atendimento pré-hospitalar aí, né, que são os SAMUs da vida aí, né. Então, o primeiro pico, primeiros minutos após o trauma, é imediata e lesão incompatível com a vida. Segundo pico, né, que pode ter um segundo pico, dentro de minutos e várias horas após o trauma, que é o Gonderhaut, né, que é necessidade imediata de avaliar e reanimação. As mortes ocorridas nesse pico são chamadas imediatas. Então, no primeiro pico, é instantâneo, é rápido, o paciente ele não consegue nem ter o primeiro atendimento. No segundo pico, né, às vezes ele consegue ter o primeiro atendimento, é encaminhado para uma instituição de saúde, mas o trauma é tão grave, né, que muitas vezes ele vai a óbito sem mesmo conseguir fazer qualquer procedimento aí para salvar vida, né? E o terceiro pico ocorre dias a semanas, né, ao traumatismo. E corresponde geralmente ao desenvolvimento de sepse ou insuficiência de múltiplos órgãos do sistema, considerando morte tardia. Esse terceiro pico, então o paciente politrauma, ele chegou no pronto-socorro, né, foi identificada aí uma hemorragia, né, uma fratura exposta aí de fêmur, por exemplo, teve que ir para o centro cirúrgico, foi para o centro cirúrgico por uma cirurgia de urgência, depois do centro cirúrgico foi para a UTI. Mesmo que tenha tido para a UTI e fez esse procedimento cirúrgico, o paciente teve esse intervalo, né? Ele sangrou muito, ele teve aí uma hipotermia, né? Uma hipoxemia, né? Então, nesse intervalo, muita coisa aconteceu. Ele perdeu muitas coisas que não deveria ter perdido, né? Sangue, hemocomponentes, enfim. E aí, nesse período aí de 2, 3 dias, às vezes o paciente ele não tem uma boa recuperação e acaba indo a óbito, né? Ou às vezes, devido à gravidade do trauma, né? Esse paciente, às vezes, ele adquire alguma infecção hospitalar, né? Ou uma insuficiência de múltiplos órgãos, né? E aí, o resultado acaba sendo o seu óbito, tá? Atendimento pré-hospitalar deverá ocorrer a integração da equipe. É claro que as equipes que trabalham aí no SAMU, no atendimento pré-hospitalar, né, no atendimento de urgência, né, eles são todos preparados, passam por uma capacitação, cursos de capacitação para atendimento pré-hospitalar, né, que é o APH. E essa equipe, né, a equipe móvel de atendimento pré-hospitalar, elas precisam ter uma boa relação com as equipes hospitalares. Então, no momento que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, recebeu um chamado, né, dizendo que teve um acidente automobilístico e que existem pessoas feridas, se o município possui SAMU, o SAMU é acionado junto com o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate dessas vítimas. Caso não exista, é o Corpo de Bombeiros que realiza todo esse procedimento também, tá? Então, todos eles têm capacitação. Então, chegando lá no local, a equipe vai fazer o resgate, mobilizar aquelas vítimas, né? Pranchar elas, colocar em colar cervical, né? Minimizar o trauma, né? Todos os procedimentos que devem ser feitos, e eles precisam comunicar, né, o hospital em que eles irão levar esse paciente. Então, se é lá no hospital X, eles entram em contato com aquela equipe do hospital e falam: olha, estou com politrauma, acidente de carro, está chegando assim, assim, assado, né? Precisa de um suporte mais avançado, o paciente está com deteriorização do quadro clínico, enfim, passa todos os dados do paciente, do quadro clínico e encaminha esse paciente para a instituição. Então, precisa ter uma boa integração com as equipes, tá? Pré-hospitalar e hospitalar. Então, pré-hospitalar, né? Antes do hospital. Então, a gente imagina esse atendimento, né? Pré-hospitalar, os atendimentos móveis, né? Comunicação antes da remoção. Então, existe essa comunicação sempre que alguém liga para um SAMU, né? Essa pessoa, ou para um corpo de bombeiro, essa pessoa que está no telefone, é feita várias perguntas para essa pessoa, mesmo que essa pessoa seja leiga, né? Questão de quantas vítimas tem, né? Como que foi o acidente, em que local, é feita várias perguntas. Recursos humanos e materiais.
no atendimento pré-hospitalar, eu preciso ter uma equipe, né, adequada para fazer esse atendimento pré-hospitalar. Eu não posso ter apenas uma pessoa, um motorista lá do SAMU, para dirigir a ambulância do SAMU e fazer o resgate, né, desse paciente, né, dessa vítima de politrauma. Então, eu preciso ter recursos humanos, eu preciso ter uma equipe, tá? E materiais, claro, para a questão de pranchar, mobilizar esse paciente. Proximidade versus estrutura e suporte. Então, se o politrauma, né, o acidente, um trauma aconteceu lá no centro da cidade, não adianta eu pegar esse paciente e encaminhar ele lá para a zona sul da cidade, tá? Eu tenho que encaminhar esse paciente, né, fazer todos os atendimentos pré-hospitalar e encaminhar para o serviço mais próximo daquele local que foi a vítima do traumatismo, tá bom? Avaliação inicial, então uma equipe de atendimento pré-hospitalar quando chega lá no acidente, né, numa intercorrência, então o que eles vão avaliar? Exame primário, que eu vou demonstrar para vocês qual que é o exame primário, né? Medidas auxiliares ao exame primário e reanimação, exame secundário, reavaliação e cuidados definitivos. Essa avaliação inicial, ela também entra no âmbito hospitalar, tá? Então, o paciente deu entrada lá no pronto-socorro, é realizado lá o exame primário, que é o ABCDE, né? Agora o X, né? X, A, B, C, D, E, né? E aí é feita medidas auxiliares, alguns exames, né? Exame de raio-x, enfim, o que for necessário. Exames secundários, né? Se for necessário mais algum tipo de exame que não entra nessa avaliação inicial. A reavaliação e o cuidado definitivo, né? Então, quando ele entra lá pelo pronto-socorro, qual que é o cuidado definitivo? O paciente ele precisa ir para um centro cirúrgico, né? Para conter um sangramento, né? Por uma fratura. Qual que é o cuidado, o plano terapêutico desse paciente, tá? Então, vamos lá. O exame primário ou reanimação. Priorizar a assistência através da sequência lógica de A, B, C, D e E. Então, que eu falei para vocês no começo dessa aula, né? Quando o politrauma chega numa instituição hospitalar, as coisas precisam ser muito rápida, muito ágil, né? Então, segue-se uma sequência lógica, né? A, B, C, D, E, justamente para avaliar aquele complexo do paciente, né, uma avaliação inicial primária aí, o mais rápido possível e identificar possíveis lesões e agravos à vida desse paciente, tá? Então, quando a gente fala em A, a gente refere-se a vias aéreas com proteção da coluna cervical, né? O médico, né, quem está realizando aí a equipe, né, que está atendendo esse paciente, né, precisa ver se esse paciente está com colar cervical, está mobilizado, né, em prancha rígida para preservar a coluna cervical. Se as vias aéreas estão liberadas, né, se esse paciente está tendo uma boa inalação, né, de oxigênio. Respiração e ventilação. Esse paciente ele consegue respirar em ar ambiente? Tem alguma coisa obstruída? A saturação, como é que tá? Vou ter que precisar o médico vai fazer uma intubação porque o paciente não está respondendo a estímulos de frequência respiratória ou está prolongando aí uma parada cardiorrespiratória. Então, tudo isso é avaliado também. C. Circulação com controle de hemorragia. Essa circulação com controle de hemorragia são hemorragias pequenas, né? Então, às vezes, alguma escoração, né? Alguma sutura que deve ser realizada, são coisas pequenas, né? De médio para pequena. D. Avaliação neurológica. Então, faz todos os exames, né? Questão de avaliação. Tem um diagnóstico que a gente fala de olho de guaxinim, né? Que quando mesmo o paciente sofre um trauma, né, crânioencefálico, e os olhos eles ficam roxos e atrás do lóbulo da orelha também está roxo, normalmente ele sofreu uma fratura gravíssima, né, de hemorragia intracraniana, né? Então o paciente ele fica com o olho de guaxinim mesmo, fica todo roxo, mesmo que a lesão não tenha ocorrido na região ocular, tá bom? E aí, exposição de controle no ambiente, né? O paciente, normalmente, quando ele vem de trauma, ele já está com as roupas rasgadas, né? Muitas vezes o corpo de bombeiro, ele rasga justamente para imobilizar um membro, né? E esse paciente, ele não pode ser exposto à hipotermia, né? Porque ele pode sofrer um choque, né?
um choque hipovolêmico. Então tem que aquecer esse paciente, tá bom? E aí a nova versão, né, de 2018 para cá, ela mudou um pouquinho essa sequência, né? Então começa com X, é X, A, B, C e D. De todos esses que eu falei para vocês, o X é hemorragia de grande extensão, né? Então, por exemplo, um politrauma que teve uma fratura de fêmur exposta e tá jorrando sangue, né? Porque afetou uma artéria muito importante do membro, né? E o paciente está perdendo muito sangue. Então, na verdade, é a primeira coisa que deve ser fazer a intervenção, né? Antes de olhar lá a questão de controle de vias aéreas, coluna, né? Lembrando que isso tudo é muito rápido. Em 3 minutos você faz toda essa avaliação, no caso o médico, tá? Então o X, né, ele se trata aí de hemorragias extrasanguinantes, né, que é o controle de sangramento extenso grave. O A, controle das vias aéreas e coluna cervical, que aí volto a dizer o que eu falei para vocês, a utilização de colar cervical, de prancha, né, imobilização do paciente. O B, respiração e ventilação, se não tem nada obstruído, se meu paciente está tendo uma boa ventilação e respiração, se não está tendo queda de saturação. C, circulação com controle de hemorragias, né, então são pequenas hemorragias, se eu preciso dar alguma sutura, né, enfim. D, exame neurológico sumário. Então, esse paciente ele está consciente, orientado, né? Ele consegue seguir aos meus comandos, enfim. E E, exposição com controle de hipotermia, tá? Esses são os exames primários, né? A, B, C, D, E. Lembrando que agora a gente tem o X. X, A, B, C, D e E, tá? Isso é muito rápido. Em 3 minutos o médico já consegue fazer esse exame primário. E aí, posteriormente, vem os exames secundários, né? Que às vezes é exame de um exame de imagem, algum exame laboratorial, enfim, tá? Eu deixei especificado aqui nesse slide todos essa sequência lógica, tá? Então, o A, vias aéreas com proteção da coluna cervical. A equipe médica avalia a permeabilidade, perguntando o que aconteceu para avaliar se a voz está normal, que é a via aérea perva, está com rouquidão ou não quando responde, né? Se tiver com rouquidão, é que a via aérea está comprometida, houve algum impacto, né? Diagnostica causas de obstrução, aspiração de secreção e sangue, remoção de fragmentos de dente, próteses dentárias ou outros corpos estranhos, avaliação de ferida da cavidade oral e fraturas faciais, mandíbula e tráqueo-laríngea. Então, muitas vezes o paciente ele não está conseguindo ter uma boa liberação das vias aéreas justamente por ter alguma obstrução, tá? Durante todas as manobras, manter o colar cervical. Primeira medida para otimizar a permeabilidade da via aérea é a hiperextensão da mandíbula. Então, quando o paciente, né, tem alguma obstrução e ele está, né, mobilizado com o colar cervical, não tem como a gente mover aquele pescoço. Então, a tração da mandíbula, né, basicamente a gente vai pegar aqui atrás da mandíbula e fazer um reflexo para baixo, para abrir a boca do paciente, tá bom? Paciente inconsciente deve estar mantido em cânula de Guedel. Então, é uma cânula, né, que aí coloca-se na boca do paciente justamente para ter a abertura de um orifício para entrada e saída do ar. Paciente com trauma neurológico exige o estabelecimento de via aérea definitiva não cirúrgica, que é a intubação orotraqueal e nasotraqueal, né? E cirúrgica, que é a traqueostomia ou tricotiroidostomia, que é a traque propriamente dita. Às vezes o paciente teve um trauma de face, né? Não está sendo possível uma intubação orotraqueal ou, por último, nasotraqueal. Então, tem que se fazer uma traqueostomia, tá? Eu deixei um vídeo aí para vocês no portal sobre a colocação do colar cervical, tá? Então, vocês que forem aí atuar em atendimento pré-hospitalar ou até mesmo num pronto atendimento, né? Se um paciente sofreu uma queda lá no pronto atendimento, eu preciso saber como colocar
o meu colar cervical. É claro que existem tamanhos, né? P, M, G e GG, tá? E aí tem toda a metodologia, né? Eu não vou falar pro paciente, viu? Levanta a cabeça aí para mim pôr o colar. Não, tem todo um método, uma sequência para se colocar esse colar cervical, tá? Não vou conseguir demonstrar aqui para vocês, que é claro que eu nem tenho um colar cervical disponível, mas esse vídeo ele tá bem interativo justamente na colocação aí do colar cervical, tá? Então, voltando aqui à nossa sequência, o B é respiração e ventilação. Após garantir permeabilidade da via aérea, deve-se assegurar ventilação adequada, considerando a participação dos pulmões, parede torácica e diafragma. Realizar exame físico do tórax conforme solicitação e prescrição médica. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. C. Circulação com controle da hemorragia. Verificar a presença de choque e identificar. Avaliar o estado hemodinâmico, nível de consciência, agitação e sonolência, cor da pele, palidez, pele fria, pegajosa, pulso. Confirmar o choque e, se confirmado o choque, providenciar 2 acessos venosos de grande calibre. Lembrando que todo politrauma que chega lá no pronto-socorro, eles precisam ter acessos calibrosos, né? Porque lembre-se, né? Lembra lá dos picos de morte do politrauma? Pico 1, 2, 3, né? Pode acontecer várias intercorrências e muito rápido. Por isso que é necessário ter 2 acessos calibrosos nesse politrauma, tá? Reposição volêmica inicial e com Rieger lactado aquecido, né? Caso for prescrição médica. Tipagem sanguínea. Esses politraumas normalmente, né, de grande extensão, aí sangram muito, né? Então tem que se colher os exames para tipagem sanguínea, porque se for solicitado concentrado de hemácias, o banco de sangue eles vão solicitar aí a amostra para tipagem sanguínea. Exames laboratoriais de rotina e exames de imagem se necessário, que na maioria das vezes, todo politrauma, a maioria é solicitado sim alguns exames de imagem. Avaliação neurológica, né? Então o médico, o enfermeiro utiliza uma escala que chama escala de Glasgow. Essa escala de Glasgow avalia o nível de consciência do paciente, o nível neurológico desse paciente. Então ele vai avaliar aí a abertura ocular, se é espontânea, se esse paciente ele só abre o olho quando ele é chamado, né? A resposta verbal, né? Se ele consegue falar por si só, se ele não fala, né? Enfim. E a resposta motora, tá? Essa avaliação neurológica, ela tem uma pontuação aí de 3 a 15. Lembrando que uma pessoa normal, eu estou com Glasgow 15. Eu estou consciente, orientada no espaço, estou me comunicando, né? Enfim. E também exame de pupila, né? Midríase ou miose. Então, as minhas pupilas podem estar isocóricas, podem estar iguais, do mesmo tamanho, ou anisocóricas. Uma pode estar em midríase e a outra pode estar em miose, bom? Eu deixei aqui para vocês, só para vocês entenderem como que é a escala aí de Glasgow, né? Então tem as pontuações e aí no final ele vai te mostrar em que nível de Glasgow, a avaliação neurológica que esse paciente encontra, tá? Exposição e controle do ambiente. Então, despir o paciente, a gente tem que tirar toda aquela roupa do paciente e não só tirar. Quando é politrauma e a gente não pode movimentar o paciente, a gente tem que cortar mesmo, tá bom? Avaliação geral, evitar hipotermia, muitas vezes se coloca aquela manta térmica no paciente e manter a imobilização cervical até que o médico solicite a retirada, tá? Primeiro, normalmente se faz vários exames aí de imagem para saber se não teve nenhum trauma aí cervical e aí posteriormente solicita-se a retirada aí desse colar cervical. Medidas auxiliares ao exame primário e reanimação. Então, depois que fez todo aquele ABCDE, né, X, ABCDE, tem alguns procedimentos complementares. Então, às vezes é solicitado um eletrocardiograma, às vezes é solicitado a realização de passagem de sonda vesical de demora, que quem realiza é o enfermeiro, de sonda gástrica, né? Às vezes esse paciente aí pode ser que tenha algum conteúdo gástrico e precisa passar uma sonda gástrica
para esvaziamento do estômago, né? Ao invés de administração de dieta, a sonda também, quando ela fica aberta, que a gente costuma dizer, tem o retorno do conteúdo gástrico, tá? E monitorização de pulso, PA, frequência respiratória, cardíaca, gasometria arterial, que quem colhe a gasometria é o enfermeiro, e débito urinário, tá? Como geral, eu deixei aí cuidados de enfermagem, né, a esse politrauma, tá? Fazer avaliação rápida da vítima, identificando e priorizando o atendimento, transportar de forma adequada, cuidados específicos com a cabeça e a coluna, evitando flexão e distensões que possam comprometer a medula, estabelecer via aérea permeável a fim de evitar hipoxemia, ventilar e oxigenar conforme indicação e acesso, monitorar sinais vitais traçados de eletrocardiograma, garantir acesso venoso calibroso, balanço hídrico e rigoroso, observar estado neurológico, que é as pupilas e o reflexo desse paciente, nível de consciência, sinais de choque, hemorragia, sangramentos, vômitos, que mais? Lesões, etc. Atentar para dispneia e hemiptise, que é o sangue provindo dos pulmões, né, pneumotórax e outros. Preparar material para procedimento de intubação, drenagem, traqueostomia ou outros. Então, principalmente os profissionais, aí, os técnicos de enfermagem que irão atuar num pronto atendimento, precisa ser muito ágil, né? Saber o lugar de cada coisa, o material de intubação, o meu carrinho de emergência, onde fica cada material, as medicações vasoativas, né? Os materiais aí que são necessários para uma drenagem, uma traqueostomia, né? Que tudo isso pode ser realizada lá no pronto-socorro. Lembrando que o politrauma, ele é muito rápido, então os primeiros minutos são os primordiais para a vida desse paciente. Por isso que muitas intercorrências, muitos procedimentos é realizado mesmo no pronto-socorro, tá? Então, tem esse atenção primária aí lá no pronto-socorro, né? Esse atendimento primário. E esse atendimento, ele precisa ser muito expertise, né? Muito rápido, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação nas aulas. Lembrando que no término aí eu deixei uma atividade complementar, tá? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.